motivos da guerra na Síria. Bom, a guerra na Síria começou em 2011, dentro do contexto da Primavera Árabe, quando houve uma série de protestos contra o governo de Bashar al-Assad, nascido em 1965. A guerra afetou em cheio a população civil, estimada em mais de 24 milhões de pessoas nos primeiros 5 anos e ainda não terminou. A guerra na Síria foi deflagrada quando um grupo de cidadãos se indignou com as denúncias de corrupção reveladas pelo Wikileaks, que é um site de fofocas e vazamentos. E em março de 2011 foram realizados protestos ao sul de Derra em favor da democracia. A população revoltou-se contra a prisão de adolescentes que escreveram palavras revolucionárias na parede de uma escola. E, como resposta ao protesto, o governo ordenou que as forças de segurança abrissem fogo contra os manifestantes, causando assim várias mortes. E a população revoltou-se contra a repressão e exigiu a renúncia do presidente Bashar al-Assad. A região do Oriente Médio e Norte da África era sacudida por uma onda de protesto gigante contra o governo, que ficou conhecido como a Primavera Árabe. Em alguns casos, como o da Líbia, o dirigente máximo do país foi afastado. Mesmo assim, o presidente sírio respondeu com violência e usou o exército para reprimir os manifestantes. Por sua vez, a oposição começa a se armar e a lutar contra as forças de segurança. Brigadas que eram formadas por rebeldes começaram a controlar as cidades e o campo e as vilas e foram apoiados por países ocidentais como os Estados Unidos, a França e o Canadá. Os dois lados do conflito começaram a impor um bloqueio de alimentos aos civis, também interrompendo ou limitando o acesso de água. Por diversas vezes, as forças humanitárias são impedidas de entrar na zona de conflito. Além disso, o Estado Islâmico aproveita a fragilidade do país e se lança para conquistar cidades importantes em território sírio. Os sobreviventes relatam que são impostos duros, castigos para quem não aceita as regras impostas, e entre eles são espancamentos, estupros coletivos, execuções públicas e mutilações. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ângelo e eu vou falar sobre a Primavera Árabe. Bom, para começar, eu gostaria de ressaltar que a Primavera Árabe ela se deu início em 2010 na Tunísia, onde que por conta do descontentamento da população tunisiana com o seu governo, acabou desencadeando em uma série de protestos que ficaram conhecidos como a Revolução de Jasmim, onde ela ganhou mais visibilidade pela população quando um homem resolveu botar fogo no próprio corpo em sinal de protesto. Isso fez com que essa revolta se tornasse algo muito grande, ganhando muita visibilidade. Isso fez com que a população tunisiense ganhasse muita força, tanto que 10 dias depois o ditador tunisiano foi disposto do seu cargo e as primeiras eleições livres foram realizadas. Bom, vendo que tinha acontecido na Tunísia, vários países muçulmanos e árabes resolveram seguir pelo mesmo caminho. E alguns deles foram o Egito, a Líbia, o Iêmen, a Argélia, a Síria, o Marrocos, o Bahrein, o Omã, a Jordânia, o Sudão e o Iraque. Mas nem todos os países tiveram a mesma sorte da Tunísia, como na Síria, que por conta dos protestos e as vastas manifestações que ocorreram, desencadeou uma guerra civil muito grande, que foi apoiada por países ocidentais, pelo próprio Estado Islâmico e pela Rússia. Mas grande parte dos países conseguiram seguir pelo mesmo caminho da Tunísia, conseguindo dispor seus ditadores e em alguns dos casos, até acabar matando seus ditadores. E para finalizar, é importante ressaltar que a Primavera Árabe é um movimento que ocorre até os dias de hoje. Um exemplo é a Síria, que na Síria eles não conseguiram depor o presidente Bashar al-Assad e lutam até hoje fazendo protestos e manifestações contra a ditadura dele. Estado Islâmico. O que é o Estado Islâmico? O Estado Islâmico ele é um califado que, com atuações terroristas, ele controla a região do Iraque e na Síria. E ele baseia a sua ideologia em interpretações radicais de determinados princípios do islamismo. Califado é como se fosse um governo. Um tipo de governo, uma autoridade religiosa,
que no caso é o chamado o Califa, que foi criado em 29 de junho de 2014. E esse governo, ele espalha o terror sobre a população em que eles dominam. Controla e ele persegue as minorias e organiza ataques terroristas em várias partes do mundo. O surgimento do Estado Islâmico está totalmente ligado com a instabilidade que foi gerada pela Guerra do Iraque após a invasão norte-americana dos Estados Unidos lá no ano 2003. Então, com essa invasão, foi permitido que vários grupos jihadistas fossem instalados e desenvolvidos livremente no país. Entre esses grupos está a Al-Qaeda, que é o grupo terrorista que foi responsabilizado pelo ataque às Torres Gêmeas no 11 de setembro. A Al-Qaeda se instalou no Iraque em 2004, foi liderada pelo jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, que no caso foi morto no ano 2006 com o início da Guerra Civil Iraquiana. O Estado Islâmico ele era como se fosse uma ramificação da Al-Qaeda que rompeu com o grupo e se concentrou no Iraque. Aí, a partir da Primavera Árabe e da onda de protestos instalada pelas nações árabes, o Estado Islâmico ele viu uma oportunidade de se instalar na Síria. O Estado Islâmico ele se aproveitou dos conflitos na Síria e se expandiu de uma forma avassaladora, criando assim um califado no ano de 2014, como já foi dito. Sendo assim, o Estado Islâmico ele atuava no Iraque e na Síria. A arma principal usada pelo Estado Islâmico é a violência, que é utilizada para impor o medo, o terror, o caos e conseguir o respeito das regiões em que eles controlam. Com o rígido controle da Sharia, o grupo impõe punições pesadas a todos aqueles que não seguem o Corão, além de perseguir, matar cruelmente as minorias como cristãos, curdos, yazidis e homossexuais. Quando o califado foi criado no ano de 2014, lá na região ocorreu vários tipos de execuções e no mundo inteiro na região, enfim, vários tipos de atos terroristas, como por exemplo temos o show da Ariana Grande, que foram mortos, se não me engano, 22 pessoas, e o atentado na França no ano de 2016, em que um ônibus saiu atropelando uma multidão. E esses atos, eles foram noticiados pela mídia com a intenção, sim, de espalhar o medo e o terror que essa organização vem lançando sobre o mundo. No ano de 2019, o Estado Islâmico ele perdeu forças. O califado, que era o alto proclamado do grupo extremista do Estado Islâmico, ele caiu quando as forças curdo-árabes, apoiadas pelos Estados Unidos, conquistaram na Síria o último território controlado pela organização extremista. E também o califa, o Abu, ele foi morto. Foi morto não, ele se suicidou numa operação dos Estados Unidos em que ele foi encurralado e ele resolveu fugir por um túnel com 3 crianças. Fugiu e encontrou-se foi numa parte do túnel que não tinha saída e ele estava cercado pelas tropas americanas. E junto de 3 crianças, ele se suicidou com uma bomba que estava instalada em seu corpo. Mas é claro, esse não foi o fim do Estado Islâmico. O Estado Islâmico ainda existe, mas ele perdeu muitas forças, mas o Estado Islâmico ele não se concentra só lá nos países do Oriente Médio, mas ele também se concentra no mundo inteiro, em que várias pessoas que simpatizam com as ideias do Estado Islâmico apoiam o grupo por meio das mídias sociais, da internet, de sites, eles são influenciados a apoiarem esse grupo. Junho de 2011. Milhares de manifestantes voltaram às ruas e foram reprimidos pelas forças de segurança de Bashar al-Assad. Julho de 2012. Os combatentes chegam a Alepo, a maior cidade do país antes do conflito.
A maioria sunita passa a se manifestar. Cresce a importância do grupo jihadista Estado Islâmico dentro da guerra. Junho de 2013, a ONU anuncia que 90.000 pessoas morreram até aquela data como resultado dos conflitos. Agosto de 2013, centenas morrem após um foguete despejar um agente químico nos subúrbios de Damasco. O governo culpa os rebeldes. Junho de 2014, o Estado Islâmico toma o controle de parte da Síria e do Iraque e proclamam a criação de um califado. Porém, os ataques cessam quando os Estados Unidos ameaçam intervir no conflito. Abril a julho de 2014, a OPAC, Organização para a Proibição de Armas Químicas, registra o uso sistemático de armas químicas. Setembro de 2014, a coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos lança um ataque aéreo contra a Síria. A Rússia inicia ataques aéreos e é acusada de matar rebeldes e civis com apoio do Ocidente. Surgem as alianças políticas, como a Coalizão Nacional da Síria Revolucionária e das Forças de Oposição. Agosto de 2015. Combatentes do Estado Islâmico promovem assassinatos em massa, a maioria por decapitação. O Estado Islâmico usa armas químicas na cidade de Maré. Março de 2016. As forças de Al-Assad reconquistam a cidade de Palmira das mãos do Estado Islâmico. Durante todo o ano de 2016, são feitas algumas reuniões entre as partes beligerantes a fim de alcançar a paz. Março de 2016. As forças de Al-Assad reconquistam a cidade de Palmira das mãos do Estado Islâmico. E durante todo o ano de 2016 são feitas algumas reuniões entre as partes beligerantes a fim de alcançar finalmente a paz. Setembro de 2016. As forças russas e o exército sírio bombardeiam Alepo e o reconquistam. A batalha pela cidade durou cerca de 4 anos e se tratava de um ponto estratégico importante, pois é a segunda cidade mais importante do país. Janeiro de 2017. Começaram as negociações que serão conhecidas como Processo de Astana, quando vários atores da guerra tentam negociar um cessar-fogo. O Acordo de Astana foi retificado apenas pela Rússia, Irã e Turquia, não sendo retificado pelo governo sírio ou a oposição no auxílio. Abril de 2017. As forças democráticas sírias e o Estado Islâmico travam uma luta pela posse da zona de Deir ez-Zor, rica em petróleo. A batalha segue em curso. Fevereiro de 2018. Em 18 de fevereiro de 2018, o exército de Bashar al-Assad passou a atacar violentamente a região de Ghouta, reduto que lhe faz oposição. Estima-se que mais de 300 pessoas foram mortas durante este bombardeio. Em 24 de fevereiro de 2018, a ONU decretou uma pausa humanitária ao fim de fazer entrar um comboio na zona de conflito. Igualmente, o presidente russo Vladimir Putin determinou uma pausa de 5 horas. O objetivo era entregar remédio, roupas e alimentos para os civis, cerca de 400.000 pessoas que estavam entre os dois exércitos combatentes. O cessar-fogo, porém, não foi respeitado por nenhum dos dois lados e mais mortes aconteceram. Abril de 2018. Na primeira semana de abril, um ataque com armas químicas foi efetuado na localidade de Janxinjun. Ainda que não se sabe com certeza se foram os russos ou o exército de Bashar al-Assad que usou este armamento para atacar os civis, o ataque provocou uma reação imediata da França, Estados Unidos e do Reino Unido. Desta maneira, os três países se uniram para revidar no dia 13 de abril, bombardeando a região de Duma. A Rússia também está realizando um trabalho enorme de desinformação, espalhando notícias falsas pelas redes sociais e blogs, a fim de desqualificar a ajuda ocidental. Julho de 2018. Um grupo de 800 sírios que estavam refugiados no Líbano resolvem voltar para seus países. Um mês depois, o outro contingente de 900 pessoas fazem o mesmo.
Outubro de 2019, o presidente americano Donald Trump anuncia a retirada das tropas americanas do norte da Turquia. Imediatamente, o presidente deste país, Recep Tayyip Erdogan, inicia o ataque aos curdos, alegando que os mesmos atentavam contra a soberania turca. E claro, não podemos esquecer o número de conflitos, o número de pessoas que foram afetadas, a causa econômica, durante a guerra e após a guerra. Vamos lá. Mais de 320 mil pessoas a 450 mil pessoas já morreram no conflito. E 1,5 milhões ficaram feridas. 6,7 milhões de refugiados sírios, sendo a Turquia o principal destino, com 3,7 milhões. O Brasil, até 2018, tinha concedido a entrada de 3.326 sírios. Na Síria, a pobreza atingiu 80% da população, que agora não tinha nem condições de acesso a alimentos básicos.